Repita comigo. Equilíbrio. Equilíbrio. Fala assim, ó, não pode faltar equilíbrio. Quando eu digo equilíbrio, gente, eu não estou falando de você se equilibrar em cima de alguma coisa. Não é esse tipo de equilíbrio. Não é o equilíbrio de se equilibrar em cima de alguma coisa e não cair para um lado nem para o outro. Não. Quando eu digo equilíbrio, eu estou falando da sua vida, do seu comportamento. As pessoas que não têm equilíbrio no seu comportamento, ela sempre vai ter problema. Ela sempre vai entrar em furada. Ela sempre vai ter decepção. Por quê? Porque as nossas atitudes precisam ser equilibradas. A nossa vida precisa ser equilibrada. As nossas palavras precisam ser equilibradas. Aonde não existe equilíbrio, o mal domina. Aonde não existe equilíbrio, o mal domina. Se faltar isso aqui, o que acontece na minha vida, pastor Fernando? Se eu não tiver equilíbrio, se a minha vida não for equilibrada, o que vai acontecer de ruim? O que isso traz de ruim para mim? Eu vou te explicar. A pessoa que não tem equilíbrio, ela vive de altos e baixos. Uma hora ela tá bem, outra hora ela tá mal. Uma hora ela tá feliz, outra hora ela tá triste. Uma hora ela tá sorrindo, outra hora ela tá chorando. Porque não tem equilíbrio. Ela não tem uma vida equilibrada. Então ela vive de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Tá entendendo ou não? A pessoa que não tem equilíbrio, ela vai exagerar em alguma coisa. Ou ela vai exagerar na bebida, ou ela vai exagerar nos jogos eletrônicos, ou ela vai exagerar na televisão. A pessoa que não tem equilíbrio, ela é exagerada em alguma coisa. Por exemplo, ela fica o dia inteiro assistindo televisão. Ela fica o dia inteiro jogando no celular. Jogando joguinho no celular. Ela fica o dia inteiro procurando notícia da vida dos outros. Ela fica o dia inteiro sentada na porta de casa, olhando o movimento, olhando a vida das pessoas. Ela tem um desequilíbrio em alguma coisa. Ela faz demais alguma coisa e de menos outra. Ela faz demais, ela come demais, ela come. Ou então, ela é muito desequilibrada no sentido de fazer alguma coisa que talvez não é tão necessária, mas ela fica ali fazendo aquilo, vivendo. Ela só fica atrás daquilo. É um desequilíbrio. Aonde há o desequilíbrio, há exagero. Aonde há desequilíbrio, há exagero. A pessoa que não tem equilíbrio, o que ela faz? Ela perde a cabeça. Ela tem ataques de fúria dentro de casa. Tem gente que tem ataque de fúria dentro do carro. Tá o marido e a esposa dentro do carro, começa aquela confusão, a briga, a pessoa que não tem equilíbrio, ela começa a gritar. Ela quer abrir a porta do carro, pular para fora, ela quer chutar o vidro. Se ela tá em casa, o que ela faz? Ela sai jogando as coisas no chão. Tem criança que faz isso. Tem adolescente que faz isso. Tem adulto que faz isso. Tem gente experiente, com uma certa idade, que faz isso. Gritos. A pessoa que não tem equilíbrio, ela grita, ela briga, ela sai quebrando tudo, jogando as coisas no chão. Por quê? Falta equilíbrio, ela não consegue se controlar. Gente, quando não tem equilíbrio, a pessoa perde o controle.
Ela perde o domínio. E é isso que o diabo gosta. O diabo, ele procura gente desequilibrada. Por quê? Porque quando a pessoa é desequilibrada, ele entra e ele consegue fazer o que ele quer. Ele consegue levar a pessoa para o lado que ele quer. Porque ela não tem equilíbrio. Tem gente que não tem equilíbrio, por exemplo, com a vida espiritual. Ela começa a assistir o pastor Fernando, os cultos, aí ela começa a falar para todo mundo, ela se torna uma pessoa chata, porque ela fala de Deus o tempo todo, ela quer obrigar todo mundo a buscar Deus, e ela passa uma imagem de religiosidade. Então as pessoas vão se afastando. Porque não é isso que a gente ensina aqui. Eu te ensino a buscar a Deus? Ensino. Eu te ensino a estar assistindo os cultos e as orações? Ensino. Você tem que estar sempre aqui. Porém, você não pode ser uma pessoa desequilibrada com a família, que você vive falando de Deus o tempo todo, que você vive falando do diabo. Tem gente que fala que é o diabo e tudo. Tudo é o diabo. Por exemplo, o filho chega em casa drogado, ela fala, ô diabo, ó, você tá com o diabo no corpo. Não, não faça isso. Isso é desequilíbrio. Você não pode falar pro seu familiar que ele tá endemoniado. Você não pode falar pro seu filho que ele tá endemoniado, pro seu marido que ele tá endemoniado. Ainda que ele faça algo que você sabe que ele tá endemoniado. Porque tem gente que ela tem atitude em casa que você vê que ela tá incorporada com o espírito. Pastor Fernando, acontece da pessoa ficar possessa de espírito, de demônio? Acontece e muito. Acontece muito. E aí, o que acontece? Quem é desequilibrado no lado espiritual começa a falar só disso. Ó, fulano tá endemoniado, ó, fulano você não tá indo na igreja, fulano você não tá buscando, ó, o pastor Fernando tá entrando aqui, ó, você tem que assistir. Não. Eles têm que ver que você assiste, tem que ver. Eles têm que ver que você tá acompanhando, tem que ver. Mas você não pode ficar o tempo todo falando na cabeça deles. Você não pode colocar a culpa tudo no diabo. Porque senão, eles vão olhar para você e falar assim, ela tá muito religiosa e não vai dar certo. Então, tenha equilíbrio. Tem a hora de falar de Deus? Tem. Mas tem a hora que você tem que falar o assunto que eles gostam. Claro, você não vai fazer coisa errada, você não vai se envolver com aquilo de errado que eles fazem. Mas você tem que falar com eles de assuntos que eles comentam, que eles gostam. Sabe por quê? Porque assim você ganha a confiança deles. Você ganha a admiração deles. Chama seu filho, senta com ele, conversa com ele daquilo que ele gosta. Pergunta como é que foi o dia dele, o que que ele fez na escola, quando ele tiver com alguma coisa na mão, pergunta o que que é. Se interesse pelas coisas que ele faz. Mesma coisa a esposa, mesma coisa o marido, faz isso. Faz isso. Tenha equilíbrio, tem a hora de falar de Deus, tem a hora de chamar eles para assistir, que nem eu falei que você vai chamar para hoje para live, mas você não vai ficar o dia todo falando disso. Você vai falar, você vai explicar, e depois você vai vir, vai falar de outro assunto, enfim. Equilíbrio. Deus é equilíbrio. Não pode ter descontrole. Aonde tem desequilíbrio, o diabo domina. Então você tem que ter uma vida equilibrada emocionalmente, espiritualmente, em todos os sentidos. Tem gente que ela tá desequilibrada no trabalho. Ela só trabalha. Ela não tem tempo para a família. Tem gente que tá desequilibrada na diversão. Ela só quer diversão. Tem a hora que é de diversão, tem hora que é de estudar, de aprender. Tem hora que é de você fazer o que você não quer fazer, o que você não gosta. A nossa vida não é só fazer o que a gente quer. A nossa vida não é só fazer o que a gente gosta. Não. Tem hora que você tem que fazer o que é necessário. Por exemplo, você cuida do seu corpo físico, você faz exercício físico, você faz uma caminhada, você tem que fazer. Você tem que cuidar do seu corpo físico. Fazer uma caminhada, se possível até frequentar uma academia, tem que fazer isso. Comer direito, comer na hora certa, com equilíbrio.
Tudo tem que ser equilibrado, pessoal. Não pode ter exagero. Aonde tem exagero, tem coisa ruim. Aonde tem exagero, tem demônio. Deus não habita no desequilíbrio. Deus é equilibrado. Por exemplo, você pode ver que o planeta Terra é equilibrado. A natureza é equilibrada. Vou te dar um exemplo da natureza. Existe um inseto. Então tem algum animal que come aquele inseto. Se não tivesse aquele animal, o inseto ia se multiplicar e ia criar um problema. Então, Deus criou a natureza e a própria natureza vai se equilibrando para não acontecer um problema. Você pode ver que existem lugares no mundo que eles vão eliminando uma espécie de animal, aí uma outra espécie começa a se multiplicar porque a espécie que se alimentava, né, da outra foi tirada. Aí essa daqui começou a crescer demais e causou um problema. A natureza tem que ser equilibrada. Aonde há o desequilíbrio, há problema. Você vê que Deus criou o planeta Terra com equilíbrio. Tem o período do dia, tem o período da noite. Tem as estações do ano. Você imagina se não tivesse? Como é que seria o planeta Terra? Todo bagunçado. Não teria equilíbrio. Não teria equilíbrio. Você pode ver que quando faz muito calor, logo vem uma chuva para equilibrar. Porque se fica muito quente, não pode. Então tem que vir a chuva para equilibrar. Ou seja, Deus criou a natureza, Deus criou o planeta Terra com equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio. Aonde não há equilíbrio, há demônio. Pastor Fernando, quando eu consigo alcançar esse equilíbrio na minha vida, o que acontece? Quais são os benefícios de uma vida equilibrada? Quais são? Benefícios de uma vida equilibrada. Se você tiver uma vida equilibrada, o que vai acontecer com você? Primeiro, você vai evitar um monte de problema. Vai ter vários problemas que você não vai passar por eles. Porque uma vida equilibrada evita problema. Uma vida equilibrada evita problema. Outra coisa, se você tiver uma vida equilibrada, você vai ter paz. Nada vai tirar seu sossego. Você vai ter paz. Você vai ter paz de manhã, você vai ter paz à noite, você vai ter paz para dormir. Você vai ter paz. Se você tiver uma vida equilibrada, você vai prosperar. Porque você não vai gastar demais e também não vai ser mesquinho de não gastar nada. Você vai gastar o que tem que gastar, então vai sobrar dinheiro, você vai ter prosperidade. Vida equilibrada traz prosperidade. Tem gente que gasta demais e tem gente que gasta de menos. Não desfruta do que tem. E vive uma miséria também, mesmo tendo dinheiro. Então tem que ter equilíbrio. Você está entendendo? Aonde há equilíbrio, há prosperidade. Aonde há equilíbrio, há paz. Aonde há equilíbrio, não há problema. A pessoa não evita problema. Ela supera os problemas. Muitos problemas estão na sua vida que nem eram para estar. Você não precisava ter passado por ele. Entenda, existem situações que a gente tem que passar. Existem problemas que aparecem que a gente tem que passar e Deus permite, porque aquilo ali vai servir para a gente aprender, para a gente amadurecer e até para a gente ajudar outras pessoas. Então são problemas que Deus permite, que todo mundo vai passar, até quem é de Deus. Agora, tem problema que não era para você passar. Tem problema que você podia ter evitado, mas o desequilíbrio trouxe esse problema. E se você tiver uma vida equilibrada, você não vai ter esse problema. Então, uma vida equilibrada traz muitos benefícios. Uma vida equilibrada traz paz, prosperidade. Uma vida equilibrada faz você ter um casamento duradouro. Teu casamento vai durar, porque tem equilíbrio. A sua família vai ter paz, não vai ter briga dentro de casa, porque tem equilíbrio. A sua saúde vai estar boa, porque tem equilíbrio. Gente, aonde tem equilíbrio,
tudo dá certo. Aonde tem equilíbrio, tudo dá certo. Então, repita, eu preciso ter uma vida equilibrada. O equilíbrio não pode faltar. E a palavra de Deus fala sobre isso. Provérbios 11, 1 e 2. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A balança, ela serve para medir. Por exemplo, imagine uma balança. Você põe uma pedra aqui e uma pena de pássaro aqui. O que vai acontecer com a balança? Aonde tem a pedra vai cair para baixo, que é mais pesado. Se você quiser deixar a balança equilibrada, você tem que colocar uma pedra aqui e a outra pedra do mesmo peso. Aí fica equilibrado. Você põe uma coisa pesada aqui e uma coisa leve aqui, desequilibra. Você já viu aquela gangorra? Já viu a gangorra? Você vai numa gangorra com a criança, aí você vai ver lá. Você põe uma pessoa de um lado, a outra do outro. Então, o que vai acontecer? Se o que tiver do lado de cá for muito, muito, muito mais pesado que o outro, a gangorra vai ficar assim. Não vai dar certo. Então, você precisa entender equilíbrio. Imagina a balança, ó, nem muito para cá, nem muito para cá. Nem muito para cá, nem muito para cá. Ó, é assim. Balança enganosa é abominação para o Senhor. O que ele está dizendo aqui? Ele abomina desequilíbrio. Ele não quer que você viva uma vida desequilibrada. Balança enganosa é abominação para o Senhor. Mas o peso justo, o que é o peso justo? Equilíbrio. O peso justo é o seu prazer. Deus tem prazer no peso justo, no equilíbrio. Nem muito pesado aqui e nem muito leve aqui. Equilíbrio. Balança enganosa é abominação para o Senhor. Deus quer que você viva uma vida equilibrada. Aí ele termina dizendo, em vindo a soberba, que é o orgulho, sobrevém a desonra. Mas com os humildes está a sabedoria. Humildes para quê? Para reconhecer. Eu estou vivendo uma vida desequilibrada. Eu preciso de equilíbrio na minha vida.